Pai do Senhor, amados, bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa. Hoje é o dia 161 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, estamos estudando o livro de Salmos e a nossa porção diária de hoje vai do Salmo de número 8 até o Salmo de número 14. Separe um tempo, Se dedique a essa leitura. Se for possível, faça as suas anotações. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração, São salmos maravilhosos, com mensagens poderosas para a nossa vida. E o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no Salmo de número 12 e o verso de número 6. Amém? E a palavra do Senhor em Salmos 12, verso 6, diz assim: As palavras do Senhor são puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Amém? Amados, nós vemos aqui, que uma boa parte desses salmos continuam sendo atribuídos em autoria a Davi, Como, por exemplo, o Salmo de número 8, São salmos que Davi escreveu em seu momento de aflição, de grande dificuldade, O Salmo de número 9 e de número 10, por exemplo, ele é um salmo que eles consideram que é uma sequência um do outro, Então, dessa forma, o Salmo 9 e 10 poderiam ser lidos em sequência, que são salmos acrósticos, onde cada verso do salmo representa uma letra do alfabeto hebraico, Embora a sequência não seja tão natural, mas é considerado assim. E são salmos também de pedido de ajuda e de socorro ao Senhor. O Salmo de número 11, ele também é um salmo que mostra o cuidado que o servo de Deus tem que ter com as bases que sustentam a sua fé. Porque se suas bases forem derrubadas, se suas bases forem destruídas, o homem injusto poderá prevalecer, É como uma casa sem alicerce, quando vem a tempestade, as enxurradas, essa casa pode ser levada embora. Mas aonde há uma base sólida, bem feita, quem poderá destruir essa casa, E a nossa vida com Deus não é diferente. Se a nossa vida com Deus tiver uma base bem firme e bem sólida, ninguém vai poder destruir e derrubar a nossa vida, O Salmo de número 12 é o salmo que nós vamos meditar hoje, então vou deixar ele para depois. O Salmo de número 13 é uma oração de fé, Então, quando você está em momentos de muita dificuldade, de muita angústia, está aqui um salmo que você pode buscar esperança em Deus, E fazer com que a sua fé venha a acrescentar. Porque ele vai terminar o salmo dizendo: quanto a mim, confio na sua graça, que o meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Esse homem que termina esse salmo dessa forma, ele começa de outra maneira. Ele começa: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então ele começa perguntando a Deus: quanto tempo mais vai durar o silêncio de Deus sobre a vida dele? Quanto tempo mais ele irá sofrer, Mas nós vemos aqui no final do Salmo que, após uma oração com fé, com confiança, o Senhor já lhe tinha restituído, a esperança. O Salmo de número 14 vai mostrar aí a corrupção, do pecador e a sua redenção, Ele vai dizer que dos céus o Senhor está olhando todos os filhos do homem e ele não encontrou ninguém que busque o seu nome. Esse salmo,
ele, assim como o Salmo 52, que nós vamos ver futuramente, eles apontam para aquilo que Paulo nos ensina nas suas cartas, né? Que não é o homem que toma a iniciativa de buscar a Deus, e sim Deus que toma a iniciativa de procurar o homem, porque ele diz que não há um justo sequer, não há um sequer que busque ao Senhor. Então, seja, todos aqueles que passam a buscar a Deus, buscam a Deus por causa da bondade de Deus para com o homem. Amém? Mas lá no Salmo de número 12, nós vemos que esse salmista, ele começa a dizer para Deus nos salvar. É um salmo de Davi também. E ele diz: salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. A palavra piedoso aqui não está representando apenas pessoas que não têm piedade, ou, em outras palavras, não se compadecem com os necessitados. Mas a palavra piedoso aqui está se referindo a alguém que não guarda mais a palavra de Deus. Está se referindo a alguém que não teme mais ao Senhor, né? Por quê? Porque logo depois ele diz: desaparecem os fiéis. Então é alguém que já não serve mais a Deus. Ele está dizendo: olha, salva-nos, Senhor, porque todos os homens estão deixando de te buscar. Por que eu separei esse salmo para nós meditarmos hoje? Porque praticamente é isso que está acontecendo no nosso tempo. A cada ano que se passa, a cada dia que se passa, as pessoas têm buscado menos a Deus. As pessoas têm sido menos piedosas. As pessoas têm sido menos fiéis. Mas, pastor, está cheio de igrejas, está cheio de pessoas que vão a igrejas, verdade. Mas uma coisa é a pessoa e a igreja. Outra coisa é essa pessoa ser piedosa e fiel, né? E depois ele vai dizer: olha que coisa interessante, como se parece com o nosso tempo. O verso 2: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingidos. Ou seja, essas pessoas, quando iam falar aos outros, eles ficavam tentando agradar com suas palavras. E como a gente vê hoje, né? São sermões, conselhos, pregações que na verdade não passam de mentiras, onde o ouvinte está sempre sendo agradado e convencido com palavras de bajulação, e são mentiras, né, que muitas vezes não se encontra na palavra do Senhor. E então nós temos que pensar: o que nós devemos fazer quando enfrentamos situações como essa? O que o cristão deve tomar como atitude quando a maioria das pessoas ao seu redor não buscam mais a palavra de Deus, preferem confiar na mentira dos homens do que na verdade do Senhor? A resposta é bem simples: precisamos confiar na palavra de Deus, unicamente nela e não nos homens. Olha o que diz o verso 6. As palavras do Senhor são puras. Observa que enquanto a palavra dos homens são bajuladoras e mentirosas, a palavra do Senhor é pura. Ou seja, ninguém consegue fazer com que a palavra de Deus minta. Alguém pode ler a palavra de Deus e interpretá-la de uma forma errada, mas ninguém nunca vai conseguir fazer a palavra de Deus mentir, porque ela é pura. Ela não se mistura com impurezas. Olha o que diz aí no verso 6 ainda: as palavras do Senhor são puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Esse trabalho que era feito na prata era um trabalho de purificação, aonde a prata ia ser aquecida, e com o aquecimento da prata, assim como o ouro, né, toda a impureza, toda a sujeira da prata ia aparecer. Então ela seria removida, aquela sujeira, e ficaria apenas a prata purificada. Então ele está dizendo que a palavra de Deus, ela não é como os homens, como a palavra dos homens, que aceita a corrupção, a mentira. A palavra de Deus não, ela expulsa toda a corrupção e toda a mentira. E quais seriam as impurezas que o salmista está dizendo aqui? Essas impurezas
representam a infidelidade dos homens, a falta de piedade deles, as palavras de falsidade, os lábios bajuladores. São essas impurezas que a palavra de Deus remove. Então, se você quer descobrir se alguém está falando a verdade ou a mentira, ou se você quer limpar o ambiente onde você está de palavras mentirosas, de palavras bajuladoras, confie unicamente na palavra do Senhor. Ela por si só irá fazer esse trabalho na sua vida, né? O verso 5 vai dizer assim: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aqueles que anseiam por isso. Olha a importância de você buscar a palavra de Deus, olha a importância de você clamar ao Senhor quando as pessoas se tornam infiéis. A importância é que o Senhor se levanta quando um justo clama. O Senhor se põe a trabalho quando um humilde invoca o seu nome para que ele opere a sua justiça. Amém? Agora, preste atenção no que diz o verso 8, onde termina esse salmo. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Então, amados, preste atenção. Nós estamos vivendo uma geração onde o que está sendo exaltado é a mentira, onde o que está sendo exaltado é a corrupção, onde o que está sendo exaltado é a perversão. Se nós não começarmos a exaltar a palavra de Deus, os filhos dos homens vão espalhar essas falsas mentiras para todos os lados. Mas o Senhor tem nos dado a sua palavra, né? E um coração que possa temê-la. Por isso nós podemos clamar como salmista: salva-nos, Senhor. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, Senhor, te suplicamos pela Sua graça, pelo Seu favor e pelo Seu amor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos purifica de toda iniquidade. Senhor, quando os tempos se tornam difíceis, quando os tempos se tornam angustiantes, quando os homens se tornam infiéis e abandonam a piedade, nós não temos outro recurso se não for o Senhor. Quando, Senhor, as situações se tornam angustiosas e quando nós perdemos as forças de lutar contra a injustiça, só temos um recurso, que é confiar no Senhor. Por isso hoje nós confiamos em Ti. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa geração. Apresentamos a Ti as atitudes dos homens nos últimos dias, que não são fiéis, nem puras e nem santas. Trabalha, Senhor, na nossa geração, trabalha no meio do nosso povo e abençoa todos aqueles que confiam no Teu santo nome. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou te pedir humildemente que você curta o vídeo, né? Compartilhe essa mensagem com alguém que precise dela. Se inscreva no canal aí caso você não estiver inscrito, né? E se você quiser assistir todos os dias esse devocional, é só você tocar no sininho aí. Eu creio que você será poderosamente abençoado, amém? Fique com Deus, que Ele te abençoe e tenha um ótimo domingo.